Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. O Ministério da Economia quer negociar com a nova cúpula do Congresso Nacional um plano escalonado de medidas para recuperar a economia. Pelo menos foi essa a declaração do ministro Paulo Guedes. Vamos entender o que está em jogo dentro dessas declarações aí do ministro da Economia. Agora com o Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto, como vai? Bom dia a todos. Fausto, a equipe de Guedes vê no horizonte bem próximo, pelo menos deseja, a reforma administrativa que vai acabar afetando diretamente o funcionalismo público, a tributária, e dentro disso voltou-se a ventilar o retorno da famigerada CPMF, o Imposto sobre Movimentações Financeiras. Esses três elementos, vamos começar a nossa conversa por isso. O que eles vão significar para o Brasil, para a economia, enfim, esse debate? Bem, com o retorno dos trabalhos agora do Congresso Nacional, a eleição da atual mesa diretora e principalmente a presidência das casas, né, tanto do Câmara como do Senado, começa-se os debates aí de 2021 de várias medidas que de alguma forma ficaram paralisadas por conta das eleições, né, das eleições municipais no ano passado, em meio à própria pandemia, e também em relação agora, né, toda essa discussão aí da disputa em relação a quem comandaria o Congresso Nacional. A partir de agora, começa-se um debate entre o governo e o Congresso sobre quais são as suas prioridades e até que ponto o Congresso Nacional vai se subordinar às prioridades do Executivo. Essas prioridades, de alguma forma, já tinham sido anunciadas, várias delas, na verdade, a grande maioria já tramita na Casa. E agora vamos ver aí, a partir inclusive da composição, né, das comissões, como é que isso vai se constituir. A principal prioridade imediata agora do Congresso Nacional é a aprovação do orçamento. Vamos lembrar que o orçamento público da União não foi aprovado no ano passado, o que normalmente é uma extraordinariedade, né? Normalmente se aprova o orçamento ali até o final do ano. Como o orçamento não foi aprovado, o governo hoje executa o que a gente chama de 1/12 aí do orçamento ao longo desse período até o novo orçamento ser aprovado. Creio que essa seja a grande prioridade da Casa agora no primeiro mês, principalmente, e aí começam-se os debates do que volta, o que não volta, como é que vai ser votada cada uma dessas prioridades que o governo elencou ontem. O governo encaminhou ali, fez um pedido, né, uma conversa com um pedido de um conjunto de medidas. Essas medidas passam desde a questão econômica à questão dos costumes, e vamos ver aí como é que o Congresso Nacional vai se debruçar. A reforma administrativa, ela está entre essas prioridades. De alguma forma, ela é uma reforma de Estado, ela vai alterar significativamente aquilo que a gente conhece de serviço público, e de alguma forma ela vai alterar principalmente os direitos dos servidores vinculados aos direitos sociais. Ela abre a possibilidade também de uma privatização maior aí dos serviços públicos e coloca aí, de alguma forma, essa relação entre o setor público e o setor privado, colocando os direitos sociais à disposição aí do mercado em geral. Acho que esse é um dado que chama bastante atenção na reforma administrativa, além da quebra da estabilidade do servidor público, alterações na forma de contratação, entre outras. Eu diria que a CPMF é bastante difícil de ser aprovada nesse momento. De alguma forma, há um movimento na sociedade como um todo contra a criação de novos impostos. Agora, esse é o grande desejo aí do ministro da Economia, do Paulo Guedes. Até porque o que está por trás também da criação da CPMF é a criação da carteira verde e amarela, ou seja, mais uma forma de reduzir, de uma nova reforma trabalhista, de reduzir mais direitos dos trabalhadores e também tirar recursos da Previdência Social na direção de uma nova reforma da Previdência, em que o atual governo insiste na ideia de que o regime de capitalização deveria ser o regime aí, previdenciário novo no Brasil. Esse debate ainda vai ser um debate longo, um debate que nós vamos ver até que ponto o governo vai ter força no Congresso para aprovar esse tipo de medida, até porque as duas andam muito paralelas.
Agora, certamente o que o governo deve buscar muito força agora para aprovar é as chamadas PECs lá do Brasil, que são as três grandes, mais Brasil, né, que são as três PECs, de certo modo, vinculadas àquele momento da pandemia, que é a PEC emergencial, a PEC dos fundos e a PEC do Pacto Federativo. Vamos ver como é que essas três PECs vão andar. Só para lembrar as pessoas, né, porque a gente já discutiu isso bastante, que são PECs lá do começo, do final de 2019. A PEC emergencial, entre outras coisas, ela congela uma série de gastos vinculados aos gastos da União, ou seja, ela mexe ali na questão da indexação, ela permite também que você tenha redução de salário e de jornada desse servidor público. Então, acho que essa é uma questão bastante complexa e bastante grave. Ela congela salário de servidor público durante um período bastante grande, ela mexe também com a possibilidade de contratação e concursos públicos, tanto no âmbito do Estado, município e governo federal, e, de certo modo, ela mexe ali na composição de gastos com relação a pagamento de dívida pública e etc. Agora, para nós, o miolo aí dessa PEC, não há a menor dúvida, é essa questão de redução de salário de servidor público no momento em que a gente sabe o conjunto da sociedade, aí, inclusive os servidores, estão vivendo um momento de carestia. Ao mesmo tempo, a gente vê aí junto com existe uma PEC tramitando também, que é a PEC dos fundos, em que, de certo modo, pegam-se os fundos que foram criados no Brasil, em especial para investimento nas diversas áreas, e disponibiliza o recurso desses fundos para o pagamento da dívida pública, o que significa que é uma transferência da área de investimento para a área financeira do governo. Bem, além disso, a gente tem discussão de autonomia do Banco Central e as próprias pautas aí vinculadas ao que a gente chama aí de pauta de costumes, né? Mas só que, por exemplo, o governo há uma priorização de mineração em áreas indígenas, enfim, algo bastante complicado em relação ao que a gente sabe. Tem pautas vinculadas ao meio ambiente, essa questão toda da educação domiciliar, que foi um grande debate aí ao longo da própria discussão do Fundeb e defesa do próprio governo. Enfim, nós temos aí bastante discussões colocadas e vamos saber até que ponto o atual Congresso Nacional eleito ele vai se subordinar aos desejos do governo, aos desejos desse do atual presidente, ou ele vai, de alguma forma, exercer a sua independência, que é o que a gente acredita que seja o melhor para o país. Fausto, de todos os elementos que você comentou, aliás, obrigada, foi um excelente resumo. Eu queria voltar um pouco na questão da autonomia do Banco Central, porque essa discussão sempre vai e volta, né? Desde o início do governo Bolsonaro. Aí eu queria que você explicasse para a gente, para os leigos, o que está em jogo nesse debate, por que o governo deseja tanto essa aprovação da autonomia formal do Banco Central? Bem, a autonomia do Banco Central, eu acredito que, inclusive, é menos até desejo do governo e muito mais desejo do atual mercado, né, como a gente fala. Uhum. A autonomia do Banco Central, na verdade, é você tirar do governo, né, de quem é eleito, a prerrogativa da política monetária do país. O que é a política monetária, né? A política monetária, por exemplo, é a política de juros, é a política de emissão de moeda, ou seja, é a política da administração da dívida pública. Tudo isso está vinculado a alguns dos papéis do Banco Central. Na prática, o que se coloca é que se o Banco Central teria uma indicação independente, ou seja, o presidente do Banco Central passa a ter mandato. Esse mandato ele não casa com o mandato presidencial. Significa, por exemplo, que a atual escolha, né, do presidente do Banco Central, que foi feito por este presidente, ele iria, muito provavelmente, se for aprovado, ele iria até o próximo governo, ou seja, se em 2022 mudasse o presidente da República, ele não poderia trocar o presidente do Banco Central. Esse presidente do Banco Central passaria a ter um mandato específico, diferente do mandato presidencial, e a sua relação não está mais vinculada ao Poder Executivo, né? Ele passa, por isso que se chama autonomia, né? O governo vai indicar no Conselho Monetário Nacional quais são as suas diretrizes, mas quem estará lá gerindo o Banco Central, de certo modo, não necessariamente vai estar alinhado com o governo eleito naquele momento. Isso é entre outras medidas, mas a autonomia do Banco Central é isso, ou seja, o Banco Central ele está autônomo ao Poder Executivo que foi eleito em algum determinado momento.
Qual que é o problema disso? O problema é que o Banco Central ele é um órgão fundamental para o desenho de qualquer política econômica. De alguma forma, ao mexer nisso, o próximo presidente da República em 22 teria muita dificuldade de alterar a sua política econômica, ao que está vigindo aí com esse perfil bastante liberal de Paulo Guedes. Perfeito. Tem mais dois elementos aqui que eu acho importante a gente debater. A questão do auxílio emergencial. Você mencionou a aprovação do orçamento, que sim, seria a prioridade, a urgência. E, de certa forma, isso vai condicionar, não apenas, mas vai condicionar essa continuação do auxílio emergencial ou até um substitutivo para o auxílio emergencial. E tem uma questão política nisso também, né? A gente sabe que Bolsonaro ganhou alguma popularidade no ano passado, embora fosse contra o auxílio emergencial, por pressão do próprio Congresso para essa aprovação. Como que vai ser, como que você acredita que eles vão equacionar, porque os congressistas também são políticos, que também têm que prestar contas aos eleitores, de certa forma, e se preocupam com essa imagem. Como que você acha que vai equacionar, se desenhar a questão do orçamento, dessas possibilidades, a preocupação do teto de gastos e o auxílio emergencial? Os dois presidentes das casas, tanto da Câmara como do Senado, eles se elegeram afirmando que algum tipo de auxílio emergencial deveria retornar. Ou seja, o auxílio emergencial é uma das questões prioritárias da discussão, até porque a pandemia ela não foi superada, ao contrário, nós estamos ainda, inclusive, no pico de transmissão e mortes, o que chama bastante atenção, o que deveria colocar estados e municípios, principalmente, num processo aí de fortalecimento aí do isolamento social, algo que a gente não está vendo. O fim do auxílio emergencial é algo bastante drástico e bastante grave para um conjunto de famílias. Nós estamos falando aí de um conjunto bastante grande de pessoas que estão retornando à linha da miséria, ou seja, com renda abaixo da linha da pobreza. E não há a menor dúvida que há um interesse político, tanto do atual governo quanto do Congresso Nacional, em criar alguma cortina de fumaça em relação ao auxílio emergencial. Na prática, nós não estamos falando em nenhum momento, nenhuma das propostas aí que pelo menos tem sido aventada, em algo parecido com o auxílio emergencial. Tem se falado muito em alguma coisa como dar uma reolhada, uma reorganizada no Bolsa Família, ampliar para algumas áreas o auxílio emergencial, ou seja, algo muito menor do que foi feito ali ao longo da pandemia, por conta da luta aí do movimento social, do movimento sindical. Mas é óbvio que para o governo é fundamental, é bastante importante para a sua popularidade, que ele dê algum tipo de resposta em relação ao auxílio emergencial. Mas é muito provável que nós estamos falando aí de uma quantidade muito menor de pessoas e um valor bastante menor do que a gente viu ao longo de 2020. Esse talvez seja um dos debates aí sociais que vão se colocar, mas não há a menor dúvida que para o governo já tem indicado isso, para você mexer em algo parecido com o auxílio emergencial, o que é necessário é você aprovar uma série dessas medidas que eu estava te falando. O que a gente vai ver muito provavelmente é aquela história de você tira do pobre para dar para o mais pobre, né? Acho que esse é um movimento que o governo quer construir, e de alguma forma tentar provar para a sociedade que ele tem aí uma relação aí, com os mais pobres, etc., quando na verdade ele deve mais fazer figuração do que um auxílio propriamente dito. Vamos lembrar que uma das coisas que o governo queria fazer era uma ação de marketing, que era basicamente substituir o Bolsa Família, por o que chamavam de Renda Brasil, ou seja, tirar a marca do governo anterior, aí do maior programa, um dos maiores programas sociais do mundo, e muito bem avaliado, para um programa que o governo mal diz o que vai ser. Nos preocupa muito, por exemplo, a discussão de fim do CAD único, né, do cadastro único, que de certo modo foi o instrumento que viabilizou o auxílio emergencial. O atual governo vem, de certo modo, dizendo que quer acabar com o CAD único, o que de certo modo também pode ampliar ali essa visão tanto quanto de benefícios, né, que o governo quer fazer para um conjunto de pessoas, sendo que a lógica do cadastro único é uma lógica muito mais estrutural, o que pode significar que a próxima forma de discussão do auxílio
ou de revisão do Bolsa Família, de alguma forma acabe caindo ali nas benesses da política, principalmente das políticas locais ou da própria política federal. Vamos lembrar que o atual governo vai ter uma dívida bastante grande para pagar para o parlamento, uma vez que para conseguir eleger o seu candidato, um conjunto de promessas foram feitas, e essas promessas passam por fortalecer a base política desses deputados ali que de alguma forma votaram no indicado do presidente da República. Fausto, para a gente terminar, privatização da Eletrobras, né? Isso também foi anunciado como prioridade. Vamos lembrar que, inclusive, a não privatização da Eletrobras até o momento ensejou a renúncia do Wilson Ferreira Júnior à presidência da Eletrobras. E o Jair Bolsonaro chegou a dizer que pretende, para acelerar o processo, pretende até colocar a votação de uma medida provisória. Queria que você trouxesse para a gente os prós e os contras dessa privatização da Eletrobras que o governo Bolsonaro tanto deseja. Bem, é até mais do que a própria privatização da Eletrobras, né? O atual governo coloca como prioridade a privatização do sistema elétrico, e aí o sistema Eletrobras é o mais importante, né, de todos os detalhes, mas também a privatização dos Correios e a privatização de um conjunto bastante grande de empresas que estão no país. Além disso, já está em andamento todo um processo aí de venda de ativos da Petrobras, tem toda uma discussão aí de ampliação aí da abertura do capital do Banco do Brasil, privatização de partes da Caixa Econômica Federal, ou seja, a privatização do governo, a privatização como uma política do atual governo é algo que já está colocado e já está em execução. Para onde que o governo consegue fazer alguma coisa sem a aprovação do Congresso, ele já está fazendo. E a privatização do setor elétrico é bastante preocupante, vídeo que a gente assistiu ali no Amapá, no apagão, ali no final do ano passado, uma vez que a empresa concessionária ali sequer manutenção fazia, e coube ao sistema Eletrobras, coube a Eletrobras de alguma forma garantir o abastecimento daquela região importante. Bem, a atual visão com relação à privatização das estatais tem muito mais a ver, de um lado, com a visão do atual ministro da Economia, de achar que o Estado tem que sair de tudo, sair vendendo os ativos dos trabalhadores, os ativos da população, né, os ativos da sociedade brasileira, e também, de alguma forma, fazer caixa. De alguma forma, o que ele quer também com a privatização é vender boa parte do patrimônio da sociedade para que, de alguma forma, ele pague dívida, ou seja, repasse esses recursos do setor produtivo, do setor das estatais, para os ativos aí do mercado financeiro. É um embate bastante grande, porque não há a menor dúvida que essas estatais elas cumprem um papel bastante importante quando a gente olha ali os diferentes setores da sua atuação. E nós estamos falando de setores estratégicos, como é o caso de energia, petróleo, o próprio setor financeiro, e os braços principalmente sociais vinculados aos bancos públicos. É uma visão de Estado, mas também é um oportunismo do ponto de vista de financiar suas próprias políticas, o desmonte daquilo que foi construído pela sociedade nos últimos 50 anos. Tá certo. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, obrigado por mais essa participação. Bom dia, até a próxima. Bom dia a todos, até a próxima.